Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de arte, ok? Agora abordando o tema romantismo. O último vídeo que o professor postou para vocês foi falando sobre a arte neoclássica, correto? Aí então, na sequência, posterior ao neoclassicismo, então agora o romantismo. O que é importante nós sabermos, né? Primeiro, o romantismo ele vai ser um movimento que vai surgir posterior ao neoclassicismo, marcando a primeira metade do século XIX, o ápice ali de 1800 a mais ou menos 1850, certo? Inicialmente, Itália, Alemanha, Inglaterra, só que vai ser na França que esse movimento ele vai se destacar, porque você tem ali um momento, né, histórico, você tem toda a influência ligada à Revolução Francesa, ao Iluminismo, enfim. Depois você tem o século XIX também trazendo esta Revolução Industrial. Então, o romantismo ele é um movimento que acontece dentro desse contexto histórico, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial, com essa transição do século, certo? Do século XVIII para o século XIX. O romantismo ele vai ser uma oposição à arte acadêmica. Quem é a arte acadêmica? É o neoclassicismo. Tá? A arte neoclássica ela também é vista, ela também é conhecida como uma arte acadêmica. Tá? É quando você tem, então, o surgimento das primeiras escolas, das primeiras academias de arte. É quando você tem a estética sendo estudada, vista como uma disciplina. E esse romantismo ele vai se mostrar contra, né? Essa arte racional, lógica, que era o neoclassicismo, o academicismo. Vale lembrar também que a arte neoclássica, né, ela está ali fim do século XVIII, ela também está sobre as influências ou o momento, né, da Revolução Francesa. Então é um contexto histórico, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial e tal. Então estes movimentos, rococó, arte neoclássica, romantismo, depois posterior o realismo, então eles estão tudo dentro desta situação, deste contexto histórico, certo? Esse romantismo, se ele se opõe ao neoclassicismo, aquela arte acadêmica, racional, lógica, o que ele vai propor? O romantismo ele foi um movimento que trabalhou com os sentimentos, ele trabalhou com as emoções, ele volta o olhar para dentro de si, certo? Ele começa a revelar aquilo que as pessoas estão passando, aquilo que as pessoas estão sentindo. Então ele traz um tema bem diferente, né, daquilo que o neoclassicismo apresentava, que era uma arte racional, lógica, de caráter didático, tá? Então é bem o oposto. O romantismo, ele trata então desse sentimento e dessa emoção. Qual foi o movimento anterior a ele que apresentou também esse estudo, né, do sentimento e das emoções? O movimento barroco. Então quer dizer que o romantismo ele vai sofrer uma influência do movimento barroco. Nós vamos perceber isso, gente, nas pinturas. Você vai ver aquela ideia de claro e escuro, de cores bem carregadas, aquela encenação teatral, a cena no ápice. Então, aquelas características que nós vimos lá no Barroco,
elas vão aparecer, elas vão estar presentes aqui no romantismo, correto? Professor, por que romantismo? Por que desse nome, né? Porque ele vai tirar aí as ideias, certo, dos antigos romances, né? Dos fantasiosos contos de cavalaria e honra que circulavam lá na Idade Média, né? Então, o termo romântico era usado livremente para conjugar aí uma visão nostálgica, certo, do passado. Esse movimento, tá, ele traz aqui, como por consequência do período, né, século XIX e tal, essa questão do sentimento e emoção, gente, ele está inserido dentro dessa chamada idade da sensibilidade, beleza? É isso que ele propõe. Eu coloquei aqui para vocês, ó, algumas características, certo? Para vocês seguirem aí em relação aos temas, ao que ele traz, certo? Então você tem uma arte, que vai assumir um caráter educativo, né, contribuindo para reforçar o conceito de prática e exaltar valores cívicos, certo? Ele rompe com isso, né, que era uma característica do período neoclássico, e propõe toda essa questão do sentimento, toda essa questão das emoções, certo? Nós temos, quando nós falamos dessa questão de sentimento e emoção, que ele volta, né, o olhar para dentro de si, ele revela aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando. Veja, por exemplo, os trabalhos do Henry Fuseli, né, que trabalha com essa questão do mundo interior do artista. O que seria esse mundo interior, né, do artista? Aquilo que ele está passando, aquilo que ele está sentindo. E não mais, né, então, vamos dizer assim, aquele caráter educativo, para reforçar ali o conceito prático, exaltando os valores cívicos e tal, como era na arte neoclássica. Tá? E então ele volta esse olhar, né, para dentro de si. Aqui nos trabalhos do Fuseli nós temos essa obra dele que é bem famosa, né, O Pesadelo. Aquele desenho, ele pinta uma mulher, parece estar morta ou desmaiada, sobre ela uma figura grotesca, que é a representação do mal, né, a representação de um demônio, assim ele trata. Quem que é esse demônio, né? É o medo, é o pesadelo, tá? Que toma conta desta mulher, deste indivíduo que seja, né? Então ele começa a representar isso. Ele começa a trazer, né, aquilo que nós sentimos. Medo, ele é uma coisa natural, né, do ser humano, certo? Tirando os trabalhos do Fuseli, nós vamos ter Gaspar Frederic, né, que também vai trabalhar com essa questão dos seus sentimentos, das suas emoções. Vejam o Monge à Beira-Mar, a Abadia, né, no Carvalhal. E aí, uma obra bem conhecida dele é essa daqui, ó, O Viandante sobre o Mar de Nuvens, onde ele retrata, né, o homem no topo, no cume de uma montanha, né? É um quadro, vamos dizer assim, que evoca os heróis solitários ali da poesia romântica, né? O artista solitário, ele vivencia o mundo de um modo que ninguém nunca fez, né? O viandante, ou seja, esse viajante, ele se encontra simbolicamente no precipício da própria existência. Ele está no cume da montanha confrontando com uma decisão física e emocional. Por que física? Porque ele pode acabar com a própria vida, atirando-se no desconhecido, né? Se jogando dali e pronto, ele acaba com tudo. Ou então retornar ao mundo lá embaixo como um novo homem,
erguer a cabeça e encarar todos os seus problemas, as suas dificuldades. Então, é muitas vezes um sentimento de emoção, né, que o ser humano ele se encontra, ok? Tirando o Frederic, o professor colocou para vocês também, Teodoro, certo? O trabalho dele vai nos lembrar muito aquela questão assim, de um trabalho barroco, tá? Ele traz muito isso, essa questão do claro e escuro, das cores bem fortes, intensas, da cena no ápice. Veja, por exemplo, esta obra aqui, A Balsa da Medusa, né? E esse trabalho, gente, ele pintou em 1819, tá? Um acontecimento que ocorreu em 1816. Esse quadro ele vai mostrar o naufrágio do Medusa, né, que foi foco de um grande escândalo político na época. E aí ele pega e pinta essa tela, retratando então o que aconteceu. E os críticos de arte, eles vão ficar enlouquecidos, porque, tipo assim, os críticos alegavam o que a arte tem que meter o dedo onde ela não é chamada. Porque, segundo os críticos, era o tipo de tema que cabia ao jornalismo, que estava ligado aos escritores da época, e não à arte querer retratar isso. Então há um conflito aí, né? Mas o artista ele encara e desenvolve então o seu trabalho, certo? Ah, depois nós vamos ter um outro artista que é bem importante, que é o Goya, tá? Mas eu vou cortar aqui, eu vou parar o vídeo aqui com o Goya e vou gravar o segundo vídeo a partir dele. Então só um minutinho.